Olá, seja bem-vindo ao JR Trade, o programa que recebe os maiores nomes da publicidade brasileira. Criado há 65 anos no Japão, o macarrão instantâneo faz parte da rotina cada vez mais corrida dos brasileiros. A praticidade, o custo acessível e a variedade atraem cada vez mais consumidores. Mas qual é o desafio de quem criou um produto que se tornou líder do segmento no país? Para falar sobre isso, a gente recebe hoje aqui no JR Trade Ana Fossati, que é gerente de marketing da Nissin Foods no Brasil. Ana, muito obrigado pela sua presença aqui no JR Trade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho de Nissin e de macarrão instantâneo. Antes da gente começar a nossa entrevista, eu só quero lembrar vocês que tem um episódio novinho do JR Trade toda quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV ou a nossa versão em podcast no seu aplicativo preferido. Ana, para começar, todo mundo já comeu um macarrão instantâneo, ou se não comeu, vai comer algum dia. Como é que é fazer parte da rotina dos brasileiros, dessa rotina cada vez mais corrida, que a gente não tem tempo para nada? É isso aí. Acho que quando a gente fala da categoria de macarrão instantâneo, né, exatamente o que você falou. A gente está falando de uma categoria que está presente no dia a dia dos brasileiros, a gente tem uma penetração em muitos lares brasileiros e a gente também tem uma frequência de compra bastante elevada. Então, quando a gente fala dessa categoria e ser líder nessa categoria que já é bastante consolidada, a grande palavra que vem aí acho que é o desafio. Como é que a gente se desafia para estar continuamente, né, seguindo no mercado e seguindo, conquistando os consumidores a cada dia, né? Esse acho que é o nosso grande desafio cada vez mais. Antes da gente falar sobre o macarrão em si, como ele é produzido, as novidades e tal, eu queria que você falasse um pouco sobre a história do macarrão instantâneo que começou no Japão, né, no pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial, e que vem até hoje liderando o segmento aqui no Brasil. É isso aí, a gente começou, a história do macarrão instantâneo é a própria história da Nissin Foods. Ele foi criado pelo nosso fundador, o Sr. Momofukun Ando, no Japão. E é uma história bem bonita, bem interessante, porque a gente estava ali num cenário de pós-guerra, Japão se reconstruindo, e ele identificou essa necessidade de um produto que fosse acessível, que fosse gostoso, que também tivesse fácil preparo. Então, naquele momento, foi um pouco de a missão de vida dele, realmente pensar num produto que atendesse aquela demanda do Japão no cenário pós-guerra, e de lá para cá a gente mantém, é bem interessante que todos esses pilares que ele colocou ali, um produto acessível, um produto que seja gostoso, que também seja fácil de preparo, que seja fácil de você armazenar. Então tudo isso, né, todos esses pilares, seguimos com esses pilares até hoje quando a gente está fazendo todos os nossos desenvolvimentos. Como é que é o nome dele? Momofukun Ando. Momofukun Ando. E ele não fez isso para os soldados na guerra, não. Foi para a população mesmo que poderia sofrer com falta de comida durante a guerra. Exatamente. Vem de um cenário da população, ele viu uma série de filas, né, da população tentando ter algum tipo de alimentação e ele identificou ali realmente essa necessidade da população japonesa e criou a partir daí esse macarrão instantâneo. Eu tenho uma curiosidade, não sei se você vai saber responder. Como é que é feito esse macarrão? Eu sempre pego ali o saquinho, né, eu abro para fazer, coloco na água, mas ele já vem ali meio que um bloco. Bloco ali. Como é que é feito isso? Como é que ele fica daquele jeito? É a forma como você acaba montando, né? Ele é uma massa e aí a forma como você acaba moldando isso na própria linha de produção. Aí ele é feito justamente para você pegar em bloco na mão e colocar ali e ele se transformar Exato, no prato. porque acho que, voltando àquilo que eu tinha comentado, a ideia é que ele seja realmente um produto bem fácil, de fácil manuseio, de fácil preparo, que você consiga também, né, é o que você falou, a gente tem isso no nosso dia a dia, tem oportunidade também, né, se você tem, às vezes você nem se planeja, mas você tem o produto em casa, porque uma hora ali que você precisa, você tem o produto, então que ele seja fácil realmente, que você consiga pegar, como você diz ali, aquela porção e já fazer na quantidade porcionada. A Nissin Foods no Brasil tem 60 produtos no portfólio. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O Nissin Miojo, que é o macarrão que a gente come, ele não é o principal ou não? Tem algum outro produto que está acima dele? Sim, hoje a gente tem então em torno de 60 SKUs. Como Nissin Brasil, e aí nós separamos a nossa linha em dois grandes pilares. A gente tem o que a gente chama de pacotes, então pacotes a gente tem ali o Nissin Miojo, como você disse, é o grande carro-chefe aí, né? O galinha caipira é o nosso grande carro-chefe, olhando em termos de volume, carne também. E a gente tem um outro bloco de produtos que são os produtos em copo. Então nós temos ali Cup Noodles, que você tem ainda mais praticidade, que você tem um produto que basta adicionar água quente, você já tem ali um recipiente, e mais recentemente lançamos no ano passado a linha Nissin Yakisoba UFO, que também é uma linha que você já tem o preparo na bandeja e tem ainda mais praticidade de preparo. É interessante porque as pessoas não falam macarrão instantâneo.
Ninguém Não. fala, vou comer um macarrão instantâneo. A pessoa fala, vou comer um Nissin miojo. Né? Exato. Ou muitas vezes um miojo, né? Ou Vou só um comer um miojo. Essa foi a ideia, quando vocês criaram um nome ali, miojo, aí da Nissin, Nissin Miojo, se tornou mais forte do que o nome do próprio produto? Eu acho que foi algo que foi acontecendo. As pessoas acabaram usando o termo miojo, que é uma marca da Nissin, e a gente também se apropria disso com muita tranquilidade, né? Tanto que a gente faz muita comunicação, a gente acaba até fazendo um léxico da própria marca, então o misturiojo, né? Acaba fazendo algumas brincadeiras usando até esse miojo e brincando a partir daí, né? É uma love brand. Exatamente, com certeza. Tipo cotonete, assim, ninguém fala que vai usar, nem sei o nome daquilo. Acaba sendo... As pessoas falam cotonete, a mesma coisa do Nissin Miojo. Ninguém fala, vou comer um macarrão instantâneo, vou comer um miojo. Exato, acaba sendo sinônimo da própria categoria, né? Muitas vezes as pessoas usam a marca, como é o caso que você citou de cotonete, você acaba usando a marca para falar da categoria. E vocês definem isso de acordo, as campanhas principalmente, de acordo com o comportamento dos consumidores? O brasileiro é exigente? Não, sem dúvida. O brasileiro é muito exigente e volta para a nossa primeira questão, né? Como é que a gente se desafia para estar fazendo parte desse dia a dia do brasileiro, continuar sendo líder nesse segmento tão relevante aqui para o brasileiro? E respondendo à tua pergunta, eu acho que quando a gente fala um pouquinho de comunicação, depende um pouquinho de qual produto a gente vai tratar ali naquele momento. Então, se eu estou falando, por exemplo, de um produto como Nissin Yakisoba UFO, que é um produto mais novo, mais recente, é um produto que tem um preparo diferente, você tem que fazer escorrer toda a água, diferentemente do Nissin Lamen. Então, a gente tem uma comunicação para a UFO, por exemplo, que acaba até educando um pouquinho esse modo de preparo desse produto diferente. E quando eu estou falando de Nissin Miojo, como você comentou, a gente tem já um awareness muito grande e a gente acaba, então, sendo muito mais criativo na comunicação. A gente está lançando recentemente uma campanha que é Artiojo, né? Brincando sempre aí com a brincadeira do miojo e fazendo uma aproximação das receitas, né? E dessa arte que é a gente criar um prato a partir ali de um determinado ingrediente, como você tem o próprio lamen, e você acaba fazendo ali uma série de invenções, que é o que o brasileiro faz bastante na cozinha. Você falou uma palavra que eu não conheço, e sempre que acontece isso, eu peço para a pessoa explicar o que é. Claro. Você falou UFO, o que quer dizer isso? O que é? UFO é a nova linha que nós trouxemos no ano passado. É uma linha que já existe no Japão, é líder em vendas no Japão. Nissin Yakisoba UFO, a ideia realmente vem do UFO, né? E ele tem até um formato de bandeja. E a proposta dessa linha, como eu tinha comentado, ela é também uma linha ainda mais prática, porque você tem ali um produto que está na bandeja e que você consegue somente adicionar água quente e retirar depois toda essa água e colocar o molho diretamente no produto. Você falou aí sobre o Cup Noodles, que também é muito famoso, e o Nissin Miojo. Isso. Só que eles são totalmente diferentes. Um você tem que tirar água, ou você tem que deixar água, Exato. certo? Como é que você faz para atingir esse público? Saber explicar para esse público, ensinar esse público que são produtos diferentes e que um tem que ser feito de uma forma, outro tem que ser feito de outra e que os dois podem ser gostosos e atrativos da mesma maneira. Exato. No final, a gente está falando de uma linha muito grande, a gente tem um portfólio muito grande, né, de profundidade, que a gente chama, oferecendo para o consumidor vários produtos dentro da categoria de macarrão instantâneo. E aí, como é que a gente faz? A gente tem tanto sabor, então, às vezes, a gente tem sabores que são mais direcionados para um sabor mais brasileiro. Por exemplo, o Cup Noodles tem sabores como feijoada, que é um sabor desenvolvido aqui no Brasil, bastante diferenciado. Eu gosto de macarrão com feijão. Então, exatamente, que foi exatamente uma inspiração. Por que não, né? Fazer uma coisa diferenciada e que tem um pouco a cara do brasileiro. Assim como a gente tem também para Cup Noodles, alguns produtos que são sabores orientais. Então, a gente tem frutos do mar, a gente tem o curry, a gente tem o teriyaki. Então, a gente traz sabores diferenciados para as linhas de produto principais, Cup Noodles e lamen. Agora, além disso, é justamente o que você falou. Acho que o lamen, ele tem uma versatilidade muito grande de preparo. E tudo isso que eu estou falando, né, óbvio, a gente tem muita pesquisa embasando tudo isso, muita escuta de consumidor, muita pesquisa. Então, uma das coisas que eles mais falam, quando a gente está falando de Nissin Lamen, né, do miojo, é que ele acaba sendo um produto muito versátil, ele faz a receita que ele quer, ele acaba deixando às vezes mais água, menos água, coloca ali os ingredientes que ele tem vontade, então acaba sendo uma versatilidade muito grande. Por outro lado, quando eu estou falando de um produto como Cup Noodles, eu tenho essa praticidade até do on the go. Porque muitas vezes você vai passar o dia fora e você pode levar o produto, ele é um produto seguro, ele não precisa de refrigeração, nada, e basta novamente, coloca água quente, rapidamente, 3 minutos o produto está deliciosamente pronto
né? Então a gente vai trabalhando um pouquinho esses momentos de consumo que o consumidor entende ali que ele tem momentos diferentes e ao mesmo tempo sabores também, que às vezes você quer um sabor mais tradicional, às vezes você quer um sabor como feijoada, né, mais disruptivo, digamos, a gente vai fazendo dessa forma. Já comeu da feijoada? Opa, a gente tem que aprovar todos os sabores, né? Com Vocês têm que certeza. provar? Sim, degustamos, fazemos vários testes até que a gente chegue no sabor que a gente entende que é o sabor que vai agradar. Agora eu fiquei curioso, Carol, desculpa. Você falou que prova até chegar no sabor perfeito, o sabor que vocês gostam. Isso. Quando você provou, o que você falou na hora ali? Você falou, olha, precisa um pouquinho mais de sal ou tem que ter uma carne aqui. Exato. Qual foi a tua... A gente geralmente, a gente acaba fazendo faz ali um grupo de discussão e vai passando pelo desenvolvimento do produto. É literalmente um processo de desenvolvimento. Então você tem ali um produto inicial, um protótipo inicial e é justamente isso que você falou, olha, esse aqui acho que a gente tem que ter mais equilíbrio de caldo, ou ter mais noodles, ou ter um pouquinho mais de sal, ou ter mais gosto do próprio feijão, né, quando a gente está falando de um produto como feijoada. E aí a gente vai fazendo esses ajustes até chegar no que a gente entende que é um produto que atende realmente ao paladar do brasileiro. O Nissin Miojo, ele é prático, acessível, né? E tem uma variedade muito grande. É isso. Isso ajuda, todo mundo sabe disso. Isso ajuda a divulgar a marca ou você acha que isso é uma barreira, atrapalha porque não dá para fugir muito disso? Depende do produto, né? Então acho que sem dúvida ajuda a divulgar a marca, porque a gente não tem que fazer um trabalho de reconhecimento de marca, né? Quando a gente está falando de miojo, todo mundo conhece. A gente acaba tendo um desafio de ser muito mais criativo, né? Muito mais ousado na comunicação. Eu acho que isso que acaba nos alimentando, talvez, né? Como é que eu, partindo ali de um produto que todo mundo já conhece, eu faço uma comunicação realmente mais criativa, né? Então, como eu comentei, a gente está agora com uma campanha que é Arteojo, que eu estou fazendo ali um paralelo com o mundo das artes, que é algo completamente inesperado, né, para falar de miojo. Ou, por exemplo, se eu faço uma campanha de Cup Noodles para falar de 12 sabores, por que não personalizar os meus sabores e criar como se fosse uma série quase de streaming? Tivemos vários episódios, cada sabor personificado e a gente criando ali um jeito diferente de você falar de sabor, né, indo além realmente do formato tradicional. Então, acho que é um pouco isso. Como são produtos já conhecidos, a gente acaba ousando mais na comunicação para justamente fazer uma comunicação que engaje mais o consumidor. Mas, só voltando, né, ao que eu havia comentado, a gente também tem aquele momento do UFO. Então, se eu tenho um produto como o UFO, que é um produto que precisa ser conhecido e também contar um pouquinho dessa forma diferente de preparo, então a gente acaba fazendo a abordagem de uma outra forma. E essa variedade de Nissin Miojo, de produtos, ajuda a manter a Nissin Foods como líder do segmento no país? Você acha que a variedade é fundamental? Sem dúvida. A variedade é fundamental. O consumidor ele gosta de experimentar coisas novas, ele gosta tanto de fazer a receita dele, mas também de ter essa variedade, está mudando ali de sabor de vez em quando. Então, inovação, sem dúvida, é um dos nossos pilares, né? A gente passa muito por inovação, a gente tenta, como eu disse, desde às vezes produtos, às vezes sabores mais tradicionais, mas também pensando em sabores que são mais disruptivos e que a gente consegue realmente trazer algo novo para o consumidor. Você falou que vocês criam os vídeos, né? Tiveram a ideia de criar uma série sobre o Nissin Miojo. Quem é que dá essas ideias? Vocês mesmos que criam esses vídeos ou terceirizam esse tipo de serviço? Como é que é feito isso? É até interessante, né? Porque eu acho que tem um ponto que a gente está sempre observando o consumidor. Então, muita coisa, esse insight principal, até para a comunicação ser verdadeira, para ela ser autêntica, para ela conversar com o consumidor, esse primeiro insight ele acaba sendo também, muitas vezes, algo que a gente observa o consumidor fazendo, né? Então, ele está ali misturando o produto, ele está fazendo uma receita, então a gente acaba usando um pouco isso como todo ponto de partida. E aí as criações, tanto a gente às vezes tem alguma ideia internamente, a gente usa o próprio Japão também, a nossa comunicação no Japão como referência, a gente tem a nossa agência, que é uma agência japonesa, a Dentsu, a gente também faz, né, eles também plugam ali na nossa, nessa conexão ali em 4 mãos, né? Interessante você falar sobre essa ligação, essa conexão entre o Brasil e o Japão, porque a gente sabe que o macarrão foi criado na China, mas o macarrão instantâneo foi criado no Japão. Exato. Eles têm orgulho disso, dessa criação? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Acho que ainda mais a Nissin sendo justamente a criadora do macarrão instantâneo, né? E aí vocês acabam unindo as propagandas. A gente pode dizer que o público japonês é parecido com o público brasileiro? Dá para fazer alguma coisa parecida do que é feito lá aqui no Brasil? Ou eles são bem diferentes? Não, eu acho que eles estão... Até o próprio consumo do Japão é diferente. A gente tem alguns hábitos diferenciados. Eles têm, por exemplo, o consumo de copos, né, que a gente chama o Cup Noodles. Ele é maior no Japão do que ele é aqui, percentualmente. Então, a gente tem alguns hábitos que são diferenciados.
Mas uma coisa que eu acho que é muito comum é que nós temos um olhar, né, a Nissin tem um olhar de trazer uma comunicação mais divertida, mais fã, né? Falar do tema, como eu disse, poxa, eu vou falar de 12 sabores, como é que eu falo de 12 sabores de uma forma menos óbvia, de uma forma criativa? Então, acho que isso sim é algo que a gente traz em comum, né? E que vem também da própria matriz, mas entendendo realmente as particularidades de cada região, né? O próprio consumo. Queria que você falasse um pouco sobre uma campanha que eu tenho o nome aqui, Misture Miojo. De onde veio essa ideia de misturar os miojos, os sabores do miojo, e quem criou, como é que foi a repercussão disso, como é que o consumidor recebeu essa informação? Ah, que legal. Essa campanha realmente foi uma campanha bem interessante, porque um dos nossos desafios é que o consumidor conheça também esses vários sabores que a gente tem de miojo. Então, a gente tem hoje no portfólio 11 sabores, e a proposta foi justamente essa. Poxa, como é que eu consigo fazer uma campanha muito em linha do que a gente conversou, que eu realmente traga esse assunto de uma forma diferenciada? E a gente acabou partindo também de um insight de consumidor, porque muita gente já mistura. Às vezes, eles fazem uma receita com 2 pacotes, eles não têm o mesmo sabor, eles acabam misturando e criando ali um misturiojo diferente, né? Um miojo misturando sabores diferentes e fazendo essa brincadeira em casa. Então, a partir daí, a gente criou, desse insight de consumidor, criamos então essa campanha Misturiojo. Ela teve uma primeira fase que era uma votação, então foi bem legal também, porque a gente colocou alguns sabores ali para os consumidores votarem, né? Os sabores que eles mais gostariam, e depois nós lançamos recentemente esse ano esses sabores que foram os mais votados. Então, de novo, partindo ali de uma brincadeira que os consumidores usam, a gente acabou trazendo isso para um lançamento mesmo de linha, uma edição limitada. E aqui no Brasil, vocês criaram uma ação inédita que foi fazer um miojo com sabor universal. O que é isso? O que é sabor universal? Exato. Poxa, até interessante. Essa campanha já tem até alguns anos e foi bem interessante mesmo, porque um dos insights que nós temos quando a gente fala justamente do preparo do lamen é que o consumidor ele faz muito do seu jeito, né? Então, a gente fala de todo jeito perfeito, o consumidor acaba não seguindo a receita, muitas vezes que a gente tem ali. Quem já leu a receita do preparo do macarrão instantâneo? Geralmente as pessoas não leem, né? Elas acabam fazendo ali do jeito que elas querem e colocando ali outros ingredientes até. E partindo desse princípio, a gente olhou e falou, poxa, o que seria um miojo universal? Então, que agradasse a todos os sabores, né? Que agradassem a todas as pessoas. E no final não tem jeito, a única forma da gente ter um miojo que agradasse a todos seria um miojo sem tempero, que a gente acabou lançando esse projeto, né, entendendo que tinha ali também aquela oportunidade, também com uma edição limitada. Teve uma outra ação interessante que vocês fizeram, que foi levar os consumidores a sentirem o aroma do sabor pela tela do celular. Esse é um desafio para quem trabalha em televisão, porque a única coisa que a gente não consegue mostrar é o cheiro na televisão, né? Como é que vocês fizeram isso? A gente fez uma brincadeira com os consumidores. A gente está falando tanto hoje de inteligência artificial e como é que a gente consegue usar, né, outros recursos, enfim, nas nossas campanhas. E a gente acabou fazendo até essa brincadeira, porque o UFO, né, que a gente até comentou, o nosso produto recém-lançado, ele tem realmente um aroma bastante diferenciado, e a ideia foi até convidar o consumidor a sentir o aroma pelo celular, né? A gente até depois faz uma brincadeira, olha, se você está sentindo o aroma realmente, deve ter algum problema, né? Mas, de novo, é o que eu falei, acho que é um pouco essa forma de comunicação, de estar trazendo os temas, mas de uma forma menos óbvia, de uma forma um pouco mais criativa, trazendo ali um pouquinho de graça, né, para o dia a dia. Então, a gente acaba sempre seguindo nessa linha. E mexendo também com a imaginação do consumidor, sem dúvida, né? Sem dúvida. Porque, na verdade, a comida, assim como a música, te remete a um tempo da sua vida. Você comeu uma coisa que você comia na casa da sua avó, você lembra da casa da sua avó. Ou quando você escuta uma música que você ouvia quando era criança, você se lembra da sua época de criança. Exato. Eu acho que tem muito a ver com isso também, né? Tem, e é muito interessante que você comentou, porque às vezes tem gente, sei lá, a mãe, uma avó fazia o miojo na infância com uma determinada receita, e a pessoa tem muito essa lembrança e como fazia, e faz até hoje, né? Às vezes uma receita que era até uma receita de família mesmo. Como é que é a relação da Nissin Foods com as redes sociais, com a internet? A gente sabe que os jovens praticamente vivem na internet. Como é que é a relação de vocês com isso? Quando a gente olha aí todos os meios possíveis, né, de comunicação, a gente faz também investimento em out of home, faz também em TV, mas a gente acaba realmente tendo uma concentração um pouco maior nos meios digitais, justamente, né, por aquilo que a gente comentou. Como a gente tem uma comunicação que é mais ousada, que tem um olhar mais engraçado e que principalmente quer também engajar esse consumidor, né? Trazer algo diferenciado para esse consumidor, a gente acaba usando muito realmente as redes sociais como uma grande ferramenta aí de investimento. Mas a gente sabe que nas redes sociais nem tudo são flores, né? E muitas vezes quando alguém não gosta de um produto, isso vai para a rede social, a crítica é aberta, é publicada e isso chega até a empresa. Como é que vocês lidam com isso? Exato.
Eu acho que é até interessante quando a gente pensa nisso, porque quando a gente olha a evolução da própria gestão das marcas, ela deixa de ser uma gestão muito mais simplesmente da marca falando, que acontecia muito mais no passado, e hoje a gente acaba tendo uma conversa entre marca e consumidor. O que as redes sociais permitem é justamente isso, que a gente consiga conversar com esse consumidor. Às vezes a gente vai ter comentários positivos, às vezes a gente vai ter comentários negativos, mas o importante é a gente entender o que esse consumidor está falando, o que ele está devolvendo ali para a marca e como é que eu posso usar isso também para melhorar ali determinada entrega que eu preciso fazer. Eu queria entender como é que funciona isso dentro da empresa. Tem um porta-voz que fala com o consumidor, ele está preparado para responder qualquer pergunta, ou vocês levam essa crítica para dentro da empresa, é discutido ali no conselho, entre as pessoas que estão num alto escalão, digamos assim, e depois isso é levado para o consumidor? Como é que é feito? Não, a gente tem a nossa área de saque, a nossa área de atendimento ao consumidor, é a área que centraliza todos esses contatos com o consumidor, mas, por outro lado, a gente também tem a escuta, né, das redes sociais, que acaba sendo feita também, tanto internamente como também pela agência. Mas a nossa área de saque muito antenada o tempo todo e respondendo prontamente, né, preparada ali para responder os nossos consumidores. Já aconteceu de ter uma crítica na internet e vocês terem que mudar o produto? Falar assim, ó, realmente isso aqui é interessante, vamos tentar pensar nesse caminho, como foi a história da feijoada? Não sei se foi uma crítica, mas vocês pensaram no sabor e colocaram a feijoada. Exato. Mas já aconteceu de vocês pegarem uma crítica ou algum comentário na internet e levarem para dentro da empresa e criarem um produto ou mudarem alguma coisa? Eu acho que produto não, mas já aconteceu até por meio do próprio saque. A gente tem, por exemplo, um produto que é o lama em camarão, que era um produto que era muito pedido pelo saque. Ele foi um produto lançado no passado e todo mundo vira e mexe. A gente tinha ali o consumidor contatando e querendo esse produto de volta. Então a gente fica muito atento. Se tem um produto que realmente a gente vê que está ali toda hora, inclusive nas redes sociais, né? Seja pelo saque oficialmente ou seja pelas redes sociais, a gente está ali o tempo inteiro ouvindo sobre aquele produto. Então foi um produto que a gente acabou trazendo de volta aí para o portfólio. Ana Fossati, a gente tem uma tradição aqui no JR Trade que, além de falar das marcas e dos produtos, a gente gosta de saber também a trajetória das pessoas que vêm da entrevista. Então eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória. Como é que você começou e como é que você foi parar na Nissin Foods? Conta um pouquinho pra gente. Eu tenho aí 20 e poucos anos já no segmento, né, trabalhando em marketing. Por incrível que pareça, meu primeiro estágio ele não tinha nada a ver com a área de alimentos, ele até era na área de pneus, né? E aí, em algum momento, bem diferente, em algum momento eu acabei chegando aqui para a área de alimentos e aí segui, né? Realmente, então, já tem um tempo que eu tenho experiência na área de alimentos. Acho que o segredo é estar continuamente aprendendo, antenado, acompanhando o consumidor cada vez mais exigente. Acho que é um pouco por aí. Ana, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer a sua participação aqui. Ana Fossati, gerente de marketing da Nissin Foods no Brasil. Muito obrigado pela sua participação aqui no JR Trade. Eu que agradeço novamente. Muito obrigada. O JR Trade é o nosso espaço para falar sobre marketing, publicidade e propaganda. Não se esqueça que toda quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novinho do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV ou, se você preferir, tem também a nossa versão em podcast no seu aplicativo preferido. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê. Tchau!